E será que Encantada continua tão bom como ele era em 2007 ou será que o filme envelheceu um pouco mal? Vem comigo aqui no vídeo, hoje eu vou trazer a crítica do filme Encantada. E chegava nos cinemas em 2007 o filme Encantada. Filme esse que era para ser uma paródia ao universo total dos contos de fada, protagonizado pela Amy Adams, que vive a princesa Gisela. E esse filme, ele continua muito bom e eu continuo adorando ele, assim como eu gostava da primeira vez que eu vi ele. E o filme, ele já começa muito impactante. Toda a cena inicial do filme feita em animação é muito boa. Uma animação que envelheceu muito pouco e ela funciona muito bem. Ela passa todo o espírito dos contos de fada. E isso também é um mérito do filme. Porque, primeiro, começa sendo uma linda homenagem já aos contos de fada, com várias referências a outros filmes e contos de fada, mas tem uma ótima música já de introdução, ele já te coloca nesse universo, ele já compra quem está assistindo o filme logo nesse começo, ele já fica vendido e investido nesse universo. E tem várias coisas que eu gosto aqui, gosto da animação, gosto dos personagens animais que apresentam, gosto também de como eles fazem com que a animação faça com que o filme continue funcionando bem até hoje nesse começo. Porque imagina em 2007, se eles simplesmente pegam os atores e colocam eles num mundo de fantasia, como se fosse um live action da Disney na época. Talvez hoje em dia isso teria envelhecido muito mal, esse outro universo, posso dizer assim. E ali você criar em animação, primeiro que envelhece muito pouco, funciona como homenagem e ainda por cima ele acaba diferenciando o mundo dela, da Gisela, ao mundo real que ela vai chegar mais pra frente. E quando ela chega no mundo real, aí é que o filme ganha suas novas camadas e ela entra realmente no que ela queria fazer. Porque quando você vê esse começo, você vê que só tem várias referências ao contos de fada, você vê que eles só fazem várias homenagens, mas parece que é isso, que vai ser uma grande homenagem, um novo conto de fada baseado em vários outros contos de fada. Mas quando ela chega no mundo real, você vê no que o filme quer realmente mostrar e no que ele é brilhante, onde faz esse filme funcionar muito bem até hoje e faça com que, por exemplo, eu adore ele, que é fazer a sátira com esse universo, fazer essa piada. E se você pegasse situações que aconteceram em contos de fada e colocassem no mundo real, como por exemplo, uma pessoa que vai casar com uma outra pessoa, uma rainha que vai casar com um príncipe, como acontece com quase todas as princesas da Disney, e ela fala para uma outra pessoa que ele conheceu ele faz um dia, que ele não sabe nada sobre ele. Isso seria muito estranho, mas nas animações do conto de fadas, por ser um mundo fantástico, a gente aceita. Ou por exemplo, você está no meio da rua, de um parque, e você começar a cantar do nada. E essa é outra situação que num conto de fadas completamente normal, a gente aceita, no musical a gente aceita. Mas e no mundo real, como isso funcionaria? Outra coisa muito boa que eles colocam aqui. E uma última coisa, só para dar como exemplo, mostrar como é interessante essa brincadeira, é quando a Gisela canta para os animais virem ajudar a arrumar a casa, que ela vê que tá toda bagunçada. Quando você vê uma animação, ela começa a cantar, como acontece com algumas personagens, a Branca de Neve tem a ajuda dos personagens, por exemplo, você vê que vem vários animais, só que vem os animais mais lindos do mundo. Vem o coelho, vem o cervo, vem animais, passarinhos em ajudar ela. Quando a Gisela faz isso no meio de Nova York, os bichos que vêm ajudar ela não são esse tipo de bicho. Vem ajudar ela são ratos, são baratas, são moscas que tem no lugar, pombas. Então, essa brincadeira é muito legal. E isso acaba te vendendo por quase o filme inteiro. Porque você quer ver mais situações da Gisela. Você quer ver ela em outras situações. Realmente colocarem situações dos contos de fada dentro do filme. E isso vai te prendendo. Vai te prendendo com uma boa história de fundo. Ela não é uma história super envolvente. Ela é uma história boa, até certo ponto envolvente. Mas assim, ela não é a história mais criativa do mundo, com super viradas que você vai querer ver. Mas essa desculpa que existe do roteiro acaba colocando o filme tendo uma história coerente, que funciona bem e que vai conseguindo colocar a personagem em várias situações. Alguns problemas que eu tenho com o filme seria mais em relação, por exemplo, de algumas situações que eu acho que acaba criando uma incoerência quando você pensa que a Gisela ela tem que ser essa personagem do conto de fada. Então ela fazer as coisas são coisas que a gente julgaria como duvidosas. Como, por exemplo, ela ganhar o dinheiro, dar o dinheiro para uma pessoa por causa da inocência dela, do conto de fadas, ou imaginar um mundo fantástico. O meu problema é com o personagem do Patrick Dempsey, o Robert. Por quê? Porque ele é um personagem que é interessante, mas ele é o cara que serve para ter essa âncora no mundo real e sempre discutir as coisas da Gisele, parecer que tudo que ela fala não existe, mas o problema é, ele está no mundo real.
E esse é o problema. As escolhas dele são duvidosas. Por exemplo, quando ele deixa uma estranha dormir na casa dele, ou, por exemplo, lá pro final do filme, quando ele se apaixona pela Giselle. Eu acho que esse acaba criando alguns problemas que o roteiro escolheu soluções fáceis para não ter que pensar muito. Por exemplo, poderiam dar uma desculpa mais criativa do que eu fiquei com dó e deixar ela dormir no meu sofá uma estranha que eu nunca vi. Ou, por exemplo, ele se apaixonou pela Giselle, sendo que ele era namorado da Nancy, ele ia pedir ela em casamento, e eles estavam juntos há 5 anos, eu não sei se é 5 meses ou 5 anos que ele fala. E aí você pensa assim, se fosse num conto de fadas, isso seria perfeito e completamente aceitável. Ele olhar, ter o primeiro olhar, se apaixonar pela Giselle. Mas ele tá com uma mulher há 5 meses, 5 anos, e ele simplesmente passar alguns encontros, um encontro com a Giselle, passar pouco tempo com ela, e do nada, por alguns dias, ele se apaixonar completamente a ponto de largar a noiva dele, aí é que gira esse problema pra mim do filme de o roteiro tentar ser mais fácil do que ele poderia. A Giselle se apaixonar pelo Robert faz total sentido, porque ela é uma personagem de conto de fadas. Quem ela se apaixonou, que foi o Príncipe Edward, ela conheceu ele há um dia. Então ela ficar mais tempo com o Robert, mesmo que seja 2 dias, 3 dias, acaba fazendo sentido ela se apaixonar por ele, ela conhecer realmente uma outra visão de mundo. Agora ele, que tá no mundo real, que é pra ser a âncora real, a âncora da parte da realidade do mundo, fazer isso é só uma facilitação de roteiro pro filme acontecer. Se, por exemplo, ele quer ser apresentado que o Robert, ele estava se casando com a Nancy, mas ele não era apaixonado por ela, a gente aceitaria muito melhor isso. Mas da forma como aconteceu, acaba gerando essa coerência que acaba me incomodando um pouco. E é claro, isso acaba se diluindo por quase o filme inteiro por causa de outras coisas que o filme tem de características muito boas. Você torce pelo bem da personagem da Giselle, porque a Amy Adams é uma atriz fantástica, inclusive os atores desse filme de modo geral é fantástico, eu gosto de todos que estão aqui, são rostos conhecidos de quase todos eu adoro, mas a Amy Adams, ela tem um carisma, ela tem um sorriso, ela tem uma forma de atuar que você realmente acredita que ela saiu de um conto de fadas, e mais do que isso, você realmente compra a ideia da personagem dela. Você quer que ela tenha um final feliz que ela merece. E além disso, o filme tem... Porque já que o filme é uma homenagem aos contos de fadas da Disney, eu gosto muito das referências que eles fazem. E, obviamente, o filme tem músicas. Ele é um musical de quase... por vários momentos. E as pessoas param pra cantar, criando situações, como eu falei lá atrás, que são muito engraçadas e muito boas de se ver. Mas as músicas são fantásticas. A primeira eu adoro, tem músicas que funcionam bem, mas a primeira música do filme e a música que ela toca no parque, nossa, ela é fantástica. Eu adoro as músicas desse filme. Adoro mesmo, acho que todas se encaixam bem, funcionam bem, combinam com o que está acontecendo ali. E óbvio, né? Alan Menken que criou, compôs músicas fantásticas e clássicas da Disney, desde A Pequena Sereia, passando pela Bela e a Fera. Ele também compôs alguma música do Aladdin. Esse cara fantástico compôs a melhor música do filme, a mais marcante, que é a música do parque, que é incrível, incrível. E as músicas são fantásticas, como eu falei, a personagem é muito boa. E tudo isso faz com que 1h40, até quando chega no terceiro ato, você goste muito disso. O filme também tem uma boa comédia, bons alívios cômicos. Eu gosto do Príncipe Edward, acho que ele funciona bem. Uma coisa que eu tinha junto com o Nathaniel, que é o personagem que sempre anda com ele, é legal ver também, ele funciona bem em tela. E uma coisa que eu tinha medo de rever aqui, que eu achei que ia ficar ruim, era o CGI das coisas, perder um pouco do impacto, mas apesar dele não ser fantástico, ele funciona bem. Eles souberam mesclar bem o CGI sem usar ele o tempo inteiro. Só o Pippin, que é o esquilo, que tem mais CGI mesmo, mas já que ele tem uma coisa mais lúdica, ele acaba até funcionando bem, o CGI não incomoda em momento nenhum, mas realmente elogiar o alívio cômico. E aí entra no outro problema do filme pra mim, que é o terceiro ato. Pra mim, o filme, até chegar no terceiro ato, ele funciona muito bem. Como eu falei, ele tem alguns deslizes, alguns problemas. Como eu falei, eu tenho alguns problemas quando eu reflito muito sobre o personagem do Robert. Eu também não gosto muito de como eles trabalham a personagem da Morgan, porque é uma personagem que ela poderia ser interessante, criar um vínculo maior entre o Robert e a Giselle, mas ela simplesmente tá ali como uma desculpa de roteiro pra Giselle entrar na história. E depois eles jogam a Morgan de lado. Ela é uma criança que poderia ser mais usada, poderiam explorar mais a personagem da Morgan, mas a gente entra no terceiro ato. E pra mim o terceiro ato, apesar de ser mais uma homenagem pro Contos de Fada em vários pontos, eu acho que é o ponto mais fraco do filme. Eu não tenho muito interesse, é um terceiro ato que eu nunca achei muito bom, ele não cria um impacto meu pro filme, porque volta a rainha que estava no começo do filme, que também não é bem utilizada, não é tão bem feita como poderia.
E aí, com isso, o terceiro ato, pra mim, ele é o mais fraco. Ele tira muito do que o filme tem de melhor, que é a crítica que eles trazem aos contos de fadas, a sátira que eles trazem ao conto de fadas, as boas situações engraçadas que te envolvem ali. Então, inclusive, o terceiro ato é o que a gente tem menos da melhor coisa do filme, que é a Gisela, a Amy Adams de Gisela. Porque ela tem que ficar um tempo meio que dormindo ali, ela é uma outra personagem no terceiro ato, que ela não acredita mais tanto no conto de fadas, a gente perde um pouco o impacto dessa personagem. Então o terceiro ato pra mim, como um todo, eu não acho ele ruim, mas eu acho que ele não cria um impacto pra mim, ele é bem desinteressante, é o ponto que eu menos interesso do filme, é o ponto que eu mais esqueço. E aí a gente volta pro final, com um final feliz, um final legal, bonito, volta pro conto de fadas, e é a coisa muito interessante como eles terminam a história ali. Até que eu entrar no terceiro ato, o final eu gosto, mas como eu falei, tem algumas coisas que eu não gosto. Eu não gosto de muita coisa do terceiro ato, e eu não gosto, por exemplo, do Robert, de como trabalhou a Morgan, e tem algumas outras pequenas coisinhas ali que eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido. E vale destacar, a personagem da Nancy também, a escolha dela de ir pro conto de fadas também, ela é o contrário do Robert. Enquanto o Robert me incomoda por ele ser do mundo real e simplesmente se apaixonar pela Gisela de uma forma onde acaba não combinando com o personagem dele, pelo que a história criou, a Nancy é a mesma coisa. A Nancy, ela que é uma pessoa que nasceu no mundo real, simplesmente acreditar no Edward, da forma como ela se apaixona também, é uma coisa que incomoda um pouquinho, considerando a ideia que o filme tinha de que, enquanto o cara do conto de fadas é o conto de fadas total, essas pessoas eram pra ser do mundo real, era pra ter uma outra visão em cima deles. Mas não estraga esse filme, que continua excelente e valendo o seu tempo até hoje. Concluindo, rever Encantada depois de tanto tempo fez com que eu visse mais pontos negativos do que eu via na época que eu assisti. É bem verdade que ao longo dos anos, desde 2007, eu revi esse filme várias vezes. Mas fazia tempo que eu não via e eu não parei para ver ele com uma análise mais crítica. Então eu encontrei mais pontos negativos do que eu via antes. Mas mesmo assim, por exemplo, o meu grande problema com esse filme de verdade acaba sendo o terceiro ato. Isso é uma parte que eu realmente desgosto. Mas, por exemplo, essas outras críticas que eu falei durante o filme, elas são visíveis, elas poderiam ser melhores, mas você tá tão envolvida na história, é tão legal ver como eles fazem referências, sátiras ao universo de Conto de Fadas, as músicas, a direção é muito boa, a Gisela é uma personagem envolvente, a Amy Adams é tão boa, que muito desses pontos você deixa passar. Inclusive, se o terceiro ato fosse melhor do que ele foi, eu acho que seria muito menos ponto positivo e até pontos positivos que daria deixar passar do que pontos negativos. Mas infelizmente esses pontos estão no filme, eles me incomodam um pouco e o terceiro ato me incomoda também. Mas mesmo assim, eu acho Encantada um filme excelente e que vale o seu tempo e que funciona perfeitamente até hoje. E por isso que eu fecho o filme Encantada com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Encantada? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.